Bom dia! Hoje eu quero ler com você, então, Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 1. Então, aqui Abrão e Ló decidem separar-se. Aqui Abraão ainda não era Abraão, né? Ainda era Abrão, Deus não tinha mudado o nome dele ainda. Então, aqui, do Egito, Abrão com sua mulher e tudo o que possuía, subiu em direção ao sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Ele partiu do Neguebe rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ló, que seguia Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, transformou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. E isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época os cananeus e os ferezeus ainda habitavam essas terras. Então Abrão propõe a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, porém logo mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abrão: ergue teus olhos e observa bem do lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como a poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Então Abrão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Aqui eu vou resumir. Ontem, no culto, o pastor pregou esta palavra muito forte. Aqui a gente aprende, gente, que Abraão, ele foi um homem que edificou altares. Ele foi chamado amigo de Deus. Abrão andava com o Senhor, Abrão tinha intimidade com o Senhor, foi chamado de profeta pelo próprio Deus, quando Deus fez com que ele orasse por Melquisedeque. Então, Ló, aqui o Ló, gente. O Ló, ele representa o mundo na nossa vida. Se você analisar toda a história de Jó, se você ler todo o capítulo a seguir, a palavra disse o quê? Deus disse para Abraão sair da sua terra e da sua parentela e ir para onde ele dissesse. Não era para o Ló ir junto. O Ló foi junto de intrometido. E Abraão não tinha que ter permitido. Você vê aqui que se o Ló ele fosse uma pessoa humilde,
se ele tivesse aprendido aqui com Abraão a sacrificar nos altares para o Senhor, se ele tivesse acompanhado o testemunho de Abraão, ele teria dito: não, tio, Deus chamou o Senhor. Deus disse que era para o Senhor sair da sua terra. Eu vim junto porque eu quis, não deveria ter lhe acompanhado. Então o Senhor escolhe para onde o Senhor vai, mas Ló não fez isso. Ló, gente, ele agiu com ganância, com egoísmo. E às vezes, gente, nós temos Lós nas nossas vidas. Pessoas que estão muitas vezes ao nosso redor por interesse. Pessoas que estão ali igual Ló, que estão andando conosco, mas não estão aprendendo conosco. Quantas pessoas estão às vezes perto da gente que são assim? A gente fala de Jesus, ela não quer saber. A gente dá o testemunho, mas ela não quer ver. Ela quer permanecer no mundo. Aqui Ló, ele olhou todo aquele pasto. Ele pensou: é para lá que eu vou. Enganoso é o coração do homem. As pessoas, quando tomam decisões por si mesmas, e o pastor falou muito, e eu vi que o Espírito Santo, gente, ele está nos movendo a orar, interceder. Abraão aqui, se você ler, eu vou resumir porque é muito grande a história. Quando o Ló, gente, ele estava aqui em Sodoma, perto aqui de Sodoma, 5 reis se levantaram contra Sodoma. Eles levaram Ló e a sua família e tudo que ele tinha cativos. Ló ficou escravo daquele povo. Abraão foi lá, pegou os 300 e poucos ali, agora não me lembro o número exato, que eram nascidos na sua casa. Abraão pegou os seus servos e foi lá libertar Ló. E o que o Ló fez, gente? O Ló voltou para Sodoma. Você já percebeu que Deus muitas vezes tenta nos tirar de lugares, nos tirar de perto de pessoas, mas nós estamos sempre voltando para a mesma situação. Deus quer tirar as pessoas de uma situação onde elas se encontram, de um ciclo vicioso, mas ela volta para aquele lugar. Deus, ele tenta de todas as maneiras tirar o Ló de Sodoma, mas o homem voltava para lá. Voltou. Quando Deus enviou os anjos que Abraão havia recebido, que eles vieram falar primeiro para Abraão, né, que ele iria ter um filho e que naquele mesmo tempo, no outro ano, eles iriam voltar ali. E Sara já teria dado à luz a Isaac. Quando eles saíram dali, depois que Abraão os alimentou, eles foram para Sodoma e Gomorra verificar se era realmente aquilo. Eles iriam destruir, eles vieram com a ordem de destruir. Aqui diz, gente, ó. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Ali, Ló não incentivou ninguém a servir o Deus do seu tio, que deveria ser o mesmo Deus dele. O que ele fez, gente? Quando os anjos chegaram ali, quando o Abraão recebeu a notícia, ele sabia que Ló estava lá. Abraão começou a interceder. Abraão começou a falar com o Senhor: Senhor, se tiver 50 justos naquele lugar, o Senhor vai destruir. Ele disse: não, Abraão, se tiver 50, não. Senhor, mais uma vez, se tiver 40. Aí Abraão foi reduzindo até que chegou em 10. E Deus disse: se tiver 10 justos naquela cidade, eu não vou destruir. Enquanto os anjos estavam indo, Abraão estava intercedendo por Ló, porque ele sabia que Ló estava lá. Só que nem Ló era justo, porque os anjos chegaram ali, Ló levou eles para a casa deles, serviu eles. Depois os anjos tiveram que arrancar ele dali, porque o homem não se mexia para sair daquele lugar. A palavra diz que os anjos tiveram que levar eles às pressas, porque eles vieram com uma ordem de Deus: vocês vão destruir aquelas 2 cidades. E ali no meio do caminho o homem ainda começou a questionar:
Eles disseram, sobe para as montanhas. Eles, não, Senhor, eu não vou vencer, chegar até lá, vai me destruir também. Vão, então ele pediu para ir para uma cidade, os anjos esperaram, e ele disse, não olhem para trás. Só que a mulher de Ló, ela estava tão presa no pecado, no mundo, naquela cidade, que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. E quantas pessoas estão assim, gente? Vivendo que nem Ló, sempre voltando para a mesma situação. Deus diz, não vai por aí, ela vai de novo. É a mesma coisa, gente. Quando a mulher sofreu uma agressão, ela vai na delegacia, registra uma ocorrência. Aí o fulaninho vai lá, ó, no ouvidinho dela, ela vai lá e tira a queixa. Saiu da Maria da Penha. Depois ele volta lá, quebra a cara dela, isso se não matar ela. Por quê? Porque ela volta para aquele ciclo. A mesma coisa é o drogado. Ele recebe uma palavra. Deus está ali, colocam ele numa clínica de reabilitação, mas na primeira oportunidade ele volta de novo. Mas Deus faz de tudo para resgatar. Deus, ele usa situações, gente. Mas as pessoas sempre voltam, querem voltar para o mesmo lugar. Aí ocorre o pior, a culpa é de Deus. Ai, Senhor, Mas Deus, ele nos dá a direção. Deus quer nos tirar de Sodoma. O celular, gente, as redes sociais são sodomas na nossa vida. Quanto tempo você perde no celular, você deixa de ter intimidade com Deus e você deixa de ter tempo de qualidade com a tua família. Ontem, quando nós estávamos indo para a igreja, quase sempre nós vamos pelo mesmo caminho. E todo domingo, ao entardecer, tem um casal que fica sentado na frente da casa. Eles ficam ali conversando, tomando chimarrão. Aqui no sul nós temos o hábito de tomar chimarrão. Ontem me chamou a atenção que os dois, eles estavam sentados, cada um com seu celular na mão. Eles não estavam conversando, o casal, cada um com seu celular na mão, cada um no seu WhatsApp. E isso, gente, é Sodoma. Ele está tirando o tempo de Deus, o tempo de qualidade com a nossa família. Gente, Deus mandou o Ló sair de onde ele estava e ele se demorou para sair. Tem gente que não tem pressa para sair do pecado. Tem pessoas que ficam embromando, querem ficar mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Não, ainda vai dar tempo. Gente, nós precisamos nos conscientizar de que nós estamos vivendo o final dos tempos. Se você ler a Bíblia, Mateus 24, tudo está acontecendo. O que mais as pessoas querem? Que sinais elas querem? Quando eles disseram, Jesus, o Senhor nos mostra os sinais, Jesus disse, vocês tiveram o sinal do profeta Jonas e vocês nem sequer olharam, vocês querem que eu dê sinais para vocês? Jesus disse, Deus já usou os profetas para falar para vocês e vocês não quiseram ouvir. Aí vocês vêm me pedir um sinal? Olha a audácia do povo, gente. Deus já havia feito vários milagres, vários alertas, usou Jeremias para anunciar que se eles não se convertessem, eles iriam para a Babilônia ficar cativos 70 anos. Eles foram. Deus usou Isaías para mandar o povo se converter verdadeiramente. Falou ali da vinda de Jesus, Isaías 53, 54, leia. Fala sobre a vinda de Jesus, que ele era o desprezado, não tinha formosura nenhuma, mas ao Senhor agradou moê-lo. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele levou os nossos pecados, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Leia, está escrito, Deus falou tudo isso, o povo não enxergou. Tem gente, o povo de Israel, ele espera Jesus voltar,
nascer, Jesus já veio, Jesus vai voltar de novo, a porta já está quase aí. Então não tem mais tempo para perder tempo com Sodoma e Gomorra. Nós precisamos nos voltar para Deus, gente. Orar e incessantemente, esposos, esposas, orem juntos, orem pelo lar, orem pela família de vocês, orem pelos filhos, pelo trabalho, orem, vocês vão ver Deus trabalhar. E a palavra diz que quando o casal não está bem, a oração de ambos é em vão. Deus não ouve a oração, você sabia disso? Que se um não estiver bem com o outro, não adianta o outro orar, porque Deus não vai ouvir a oração. Então é necessário que os dois estejam bem, em comunhão, os dois, o casal, eles são uma só carne, não se esqueça disso, você é uma só carne com a tua esposa e com o teu esposo. Então, vocês precisam estar bem, gente. E o diabo, gente, o Ló, quando ele enxergou, só os olhos naturais dele viram só a beleza, ele foi movido pelo que ele via. Mas nós que somos de Jesus, cristãos, vivemos movidos pela fé, pelo Espírito Santo. O pastor até usou um tema ontem, quando ele falou do crente reboque, e é verdade, gente. Tem pessoas que você tem que estar chamando para ir na igreja, para chamar para ir numa célula, para chamar para ir numa reunião. Você tem que estar sempre chamando, convidando, levando ela a reboque. Ah, mas eu te levo. Vamos junto, vamos. Tô te esperando. Senão a criatura não vai. A salvação é individual, gente. Individual, a mulher de Ló olhou e ficou ali paradinha. Até os dias de hoje ela é uma estátua de sal. E Ló, pelas suas escolhas erradas, gente, foi parar numa cidade. Se ele tivesse ido para as montanhas, para o alto, ele decidiu ir para um lugar pior. Ele se escondeu numas cavernas, com medo do povo ir atrás dele e matar ele. Aí as filhas, como não tinha marido para elas se deitaram com o pai, embriagaram ele nem percebeu. Cada uma teve um filho dele. E esses filhos geraram as nações que são os povos, gente, que fazem guerra com Israel hoje. Que são os povos que odeiam Israel, que são os inimigos do povo de Deus. Então, quando as pessoas tomam decisões erradas, a sua vida inteira, todos sofrem as consequências. Se eu tomar uma decisão errada, vai respingar no meu esposo, no meu filho, e se ele fizer errado também. Nós precisamos entender que nós somos uma só carne, nós precisamos orar, pedir a direção de Deus, e Deus vai falar com ambos. Assim é para o ministério. Quando Deus chama um casal para ser pastor, ele não chama só o homem ou só a mulher, ele chama os dois. Porque como é que o homem vai fazer a obra sozinho? Deus não chamou, não colocou uma mulher, tirou da costela dele para ser auxiliadora. Ninguém faz nada sozinho. E nós precisamos ser dependentes de Deus, gente. Abraão, quando ele chegou ali, a primeira coisa que ele fez, aonde Abraão chegava, ele edificava altares. Ele já tinha um altar ali do passado, ele foi lá e sacrificou o Senhor. E o que o Ló fez? Nada. Os nossos filhos, como eu já falei aqui, eles vão seguir os nossos exemplos. As pessoas que estão ao nosso redor, nós não precisamos pregar para ela, nossa vida tem que ser um testemunho. Eles têm que olhar para nós e ver Jesus na nossa vida. Nós precisamos ser incentivadores destas pessoas, incentivá-los a buscar a Jesus, a seguir no caminho certo, a andar no caminho. Não tem atalho, o caminho é Jesus, a verdade, a vida é Ele. Nós não somos nada sem Ele, gente. Nós não fazemos nada sem a graça de Deus, sem a misericórdia do Senhor. Abraão foi chamado amigo de Deus porque Abraão confiou no Senhor. Ele foi o pai da fé, sabe por quê? Porque ele confiou no Senhor. Quando Deus disse a Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu disser.
Ele podia ter feito que nem Gideão. Ah, Senhor, eu vou colocar um negocinho aqui, ó. Se o Senhor molhar, encher essa garrafinha de água, eu acredito que é o Senhor. Aí não basta, a pessoa vai lá e pede outra coisa. Ah, Senhor, tal coisa. Por que é tão difícil as pessoas aceitarem aquilo que Deus está falando? Por que é tão difícil a pessoa seguir a direção de Deus? Mas sabe que eu estava ouvindo uma pregação ontem também, que ela falou muito ao meu coração. Aquela pastora disse assim: quando nós tomamos decisões erradas por nós mesmos, pela carne como Ló, Deus dá misericórdia dele, a graça dele para que a gente suporte passar pela nossa colheita, pela nossa escolha errada. Deus sustenta a gente e a gente ainda diz: ai, Senhor, por quê? Porque você não me ouviu. Deus olha lá de cima e diz assim: pois é, minha filha, se você tivesse me ouvido, meu filho, se você não tivesse feito assim, se você tivesse feito assado, ó, tava bom, mas você não quis me ouvir. E o que eu disse ontem na palavra? Israel, no meu povo, não me quis. Eu deixei que eles andassem conforme a intenção do seu coração. Gente, Ló andou movido pelo coração dele, pelos desejos dele. Vou lá para aquelas planícies. Lá é legal, tô indo, bom. Boa porcaria. Lá, ele praticamente perdeu tudo, gente, o que ele tinha. Porque ele decidiu voltar. Quando Deus libertou ele daquele lugar usando Abraão, era para ele ter dito: vou para outro lugar, ele voltou. E aí aconteceu toda a sucessão de erros na vida dele. Os anjos tiveram que tirar ele de lá arrancado porque Abraão intercedeu. Quantas vezes Deus dá livramentos para a tua casa, para a tua família, porque você está intercedendo. Lembra que eu já falei aqui de uma jovem que um dia Deus fez com que todas as pessoas que eu tinha marcado de manhã, os meus clientes, desmarcassem. Eu não murmurei. Quando o Espírito me disse: agora você vai orar, eu fui orar. E o Espírito me levou a interceder por uma pessoa. E eu comecei a orar por ela. No momento em que eu estava intercedendo por aquela mulher, gente, era o momento que o diabo fez ela pegar no sono e ela estava entrando aqui, ó, debaixo de uma carreta, debaixo de um caminhão, na parte traseira. O diabo queria moer ela, exterminar com a vida dela. Mas o Espírito Santo me fez orar, interceder por aquela mulher, gente. Interceder pela vida dela. E momentos antes, eu havia mandado uma mensagem de bom dia para ela, diferente das outras que eu havia mandado para as demais pessoas, que eu sempre mando de manhã. E me fez mandar um louvor para ela. Não morrerei enquanto a tua promessa não se cumprir. Quem tem promessa não morre não desiste não, e tem a fé de Abraão. Ela disse para mim, depois passou, gente, não passou 10, 15 minutos. A amiga me mandou a foto da parte da frente do carro, amassada, mas ela saiu ilesa. O carro ela mandou para o conserto. E eu disse: obrigado, Senhor. Deus me usou para interceder. Assim como Deus usou Abraão ali, gente, para interceder por Ló. Mas glória a Deus que hoje essa mulher se encontra no caminho de Deus. Ela está na presença do Senhor. Eu sei que ela está frequentando uma célula de uma denominação. Por quê? Todos nós temos promessas, gente. Só que quando nós não seguimos a direção dele, nós adiamos a promessa. Ló, se ele tivesse voltado para onde ele saiu primeiro, que não era para ele ter saído, ele teria ficado lá abençoado e próspero. Mas ele decidiu ir para outro lugar pela sua decisão, pela sua escolha. E quando nós partimos, gente, da terra da bênção, da promessa, e vamos peregrinar sem direção, sem a direção de Deus, nós nos damos mal, como Ló se deu. Então a terra da promessa de Ló era onde ele estava anteriormente, mas ele decidiu ir atrás do tio. Mas a palavra foi para o tio, não foi para ele. Era para ele ter ficado onde ele estava.
E às vezes a pessoa acha, não, mas eu vou ir atrás. Às vezes uma pessoa se muda de cidade e o outro sai empandeirado atrás, como a gente costuma dizer, não, eu vou também. Fulano foi, tá bem lá, eu vou também. Mas você orou antes? Você pediu a direção de Deus antes? Ou você tá indo só porque o outro foi? Ore. Ore, gente. Aqui a gente costuma usar um termo, né? Maria vai com as outras, me perdoa as Marias, mas as pessoas são influenciadas a sempre andar atrás dos outros. Ah, eu tenho que fazer o que o fulano faz. Ah, e se o fulano fizer tal coisa, eu vou fazer. Ela não é capaz, gente, de se posicionar, de ter direção, de se posicionar como um homem, como uma mulher de Deus, porque depois que o Ló saiu, Deus disse a Abraão, olha agora para tudo aqui, ó, tudo isso aqui é teu. Vai para lá, vai para cá, é teu. Mas é preciso muitas vezes tirar os lós da nossa vida. Eu já preguei uma vez sobre isso. Nós precisamos tirar os lós da nossa vida, as sodomas da nossa vida, tudo que tem tirado a nossa atenção da promessa, do chamado de Deus, gente, do propósito de Deus, nós devemos excluir da nossa vida. Tem mesas que nós não podemos nos sentar e tem pessoas que não devem sentar na nossa mesa. Nós precisamos tirar estas coisas da nossa vida e Deus quer tirar e muitas vezes a pessoa não deixa. Ela quer ficar presa naquilo ali. Ela tá ali. Deus está dizendo, sai filho, sai filha. Não, mas eu quero, então fica. Foi o que Deus disse para o povo. Eu deixei eles andarem segundo o seu coração, a intenção do coração deles. Eles não quiseram me ouvir. Se eles tivessem me ouvido, eu teria batido os seus inimigos. Eu mesmo teria feito isso, aquilo, aquele outro. Quando nós seguimos a direção de Deus, gente, Deus toma a nossa causa. Como Davi disse, ele guerreia as nossas guerras, ele é o Senhor da guerra. Então, enquanto você dorme, o Senhor trabalha. Se o Senhor não guardar em vão, vigia a sentinela. Queira sempre estar na presença de Deus. Volte ao primeiro amor, está escrito em Apocalipse, ao início de tudo. Volte ao primeiro amor, aquele amor que você tinha lá no início, de estar na presença de Deus, de orar, de querer levar todo mundo para a igreja, de querer evangelizar todo mundo. Sabe que quando me deram uma ordem um dia, quando eu ainda estava numa outra denominação, de terminar uma casa de paz que eu cuidava, naquele momento, quando as mulheres saíram da minha casa, o Espírito Santo me disse, não desfaça esse grupo, você vai criar um devocional para mulheres. Era para ser isso. E eu criei. Só que os vídeos, como eles eram um pouquinho maiores, o WhatsApp não aceita, eu tinha que mandar os pedaços. Aí eu criei esse canal no YouTube para poder fazer os vídeos e colocar no grupo. Porque ali tem algumas senhoras, pessoas que não sabem, né, entrar em algumas redes sociais. E eu fiz aquilo que o Espírito Santo me mandou. E todos os dias eu estou aqui. Enfrento lutas, enfrento muitas. Quantas vezes, gente, só no ano passado, eu comprei 2 celulares. Eu nem tinha terminado de pagar um, ele está na assistência, eu tive que comprar outro. Porque Satanás tentou de várias formas me parar aqui. Porque ele sabe que através deste canal, aonde você também participa, você manda mensagem para outra pessoa. Porque eu não estou aqui para me promover, não. Quando eu digo para você, compartilha, curte, não é para mim ganhar do YouTube, eu não ganho nada aqui. Só a graça de Deus e a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, porque tudo aqui é para honra e glória do nome dele, somente isso. Eu sou uma serva e eu obedeci, eu disse amém, Senhor, estou aqui. Faça chuva, faça sol, eu estou aqui. Eu enfrento lutas, enfrento, mas eu estou aqui. Aonde Deus me alimenta, Deus me dá a palavra, eu digo, Senhor, me dá a palavra para mim e para essas pessoas que vão ouvir. Eu não estou aqui falando de mim mesma.
Como eu sempre digo, eu, a carne, não tenho nada para dar. Nada. Se não é o teu Espírito, Senhor. Então, que essa palavra, ela fale ao teu coração, assim como falou muito com o meu coração ontem, no culto que eu fui. E que o Espírito Santo fale muito mais ao teu coração. Gente, eu acho que eu escrevi 2 folhas cheias de toda a ministração que o pastor pregou. Aqui eu resumi para você em 30 minutos. Mas tem muito mais, e leia, gente, leia. Vai seguindo a tua leitura aqui, siga aqui em 13. Vai seguindo mais para frente para você ver o desenrolar, para você ver o que Deus fez na vida de Abraão e o que aconteceu com o Ló. Leia. Que o Espírito Santo venha falar muito ao teu coração. Que você vá aos lugares aonde Deus quer te levar. Que você seja abençoado. Que você seja bênção onde você for. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos os meus irmãos e as minhas irmãs que ouvem esta palavra. Que elas abandonem o mundo. Que elas tirem os Lós das suas vidas. Que elas abandonem a Sodoma que tem prendido elas. Impedido elas de viver na tua presença, de desfrutar do melhor do Senhor. Pai, que a tua presença seja algo fundamental na nossa vida, que nós possamos te priorizar todos os dias da nossa vida, todos os momentos, que quando nós abrimos os nossos olhos, que a primeira coisa que a gente venha fazer é dizer: bom dia, Senhor, muito obrigado por mais um dia, pela tua misericórdia me alcançar, Pai. Que a murmuração não faça parte da nossa vida, mas que essas pessoas aprendam a te glorificar. Em tudo dai graças, como diz a tua palavra. O Senhor é bom em todo o tempo. Que eles possam ver a tua mão de poder agindo na vida deles, mesmo no dia da dificuldade, mesmo no dia difícil, no dia ruim. O Senhor é Deus. O Senhor dá o sol para o justo e para o injusto, a chuva também. Que o Senhor venha prover o milagre na vida destas pessoas, Pai. Que elas parem de andar em círculos como aquele povo no deserto. Que eles consigam olhar a terra prometida. Que eles possam olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que eles não tirem os olhos de Jesus e nem da cruz. Que eles não olhem para a direita e nem para a esquerda, mas que eles fiquem focados no Senhor. Que eles tenham hiperfoco em Ti, Pai, e que possam viver o melhor. E que essas pessoas saiam de Sodoma, que não voltem para lá, que sejam livres do vício, que sejam livres das drogas, que esta pessoa seja livre daquele ciclo vicioso, daquela violência doméstica, que ela seja livre, Pai, livre, em nome de Jesus, que esta pessoa seja liberta, em nome de Jesus. Eu declaro vida, cura, paz, prosperidade em abundância, Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome do Senhor Jesus.